Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aí para mais uma videoaula aqui do WR Kids Channel. Na videoaula de hoje vamos aprender como construir e como projetar uma fonte ajustável para uso na bancada. Toda bancada de eletrônica tem que ter pelo menos uma fonte ajustável. É o que vamos ensinar aqui, uma fonte ajustável confiável e de baixo custo para aqueles que estão começando ou mesmo quem já tem a sua bancada há mais tempo e ainda não conseguiu comprar uma fonte. Construa essa que vamos sugerir aqui e já terá um excelente instrumento para uso em seus projetos. Muita gente usa as famosas fontes de computador que permitem utilizar tensões de 5 e 12 volts, mas esta aqui vai permitir que você tenha tensões para seus projetos entre 1,5 volts até uns 25 volts e 3 amperes, o que já serve para alimentar a maioria dos nossos projetos. Vamos aprender não só a montagem do projeto, mas também, é claro, como projetar a fonte, para aqueles que queiram mudar alguns parâmetros e algumas características, possam a partir desta videoaula aqui, implementar suas próprias fontes. Estão prontos? Então, let's get started! Com o projeto sugerido de hoje, você constrói uma fonte semelhante a esta. Aí está ela. Então ela ajusta entre próximo de 0 até uns 24, 25 volts. E é uma excelente alternativa para a sua bancada. No caso, este voltímetro aqui, eu já disponibilizei o projeto completo em um vídeo extra do canal. Confira o link em sua tela e você pode montar este voltímetro de forma bem simples. Ele utiliza um circuito integrado dedicado, mas que você encontra facilmente no mercado. Eu deixei o projeto prontinho, é só baixar e fazer. Aí é só conectá-lo à saída da nossa fonte, que você terá um instrumento completo em sua bancada. Aí está ela, e esse painel aqui já demonstrei como fazer um painel parecido para o controle do robô rádio controlado. O processo foi exatamente o mesmo. Confira o vídeo se você ainda não viu. Então estou aqui no computador já com o dispositivo principal do projeto da nossa fonte ajustável. Será o LM350. De cara no datasheet já observamos que é um regulador ajustável para tensões positivas até 3 amperes. Se você tiver dificuldade em encontrar o LM350, pode utilizar o 317 sem problema nenhum, só que o 317 vai até 1,5 ampere. Então fique ligado com este detalhe. Mas no caso a topologia e o projeto é exatamente igual ao que vamos demonstrar aqui. O 350 também varia de 1,5 a 33 volts. E seu encapsulamento TO220 é este aqui, é o que vamos utilizar. Então o pino 1 é o ajuste, o 2 é a saída e o 3 é a entrada. Indo mais abaixo aqui no datasheet, temos o diagrama em blocos dele. E aqui um dos meus termos técnicos do inglês preferidos, circuitry. Então, protection circuitry é a circuitaria de proteção. O bacana do 350, assim como o 317, é que eles apresentam circuitos de proteção internos contra curtos-circuitos e sobrecarga. Não precisamos nos preocupar com isso no projeto e isso diminui a quantidade de componentes externos ao circuito integrado que precisamos implementar. Olhando aqui temos os nossos queridos amplificadores operacionais, dessa vez ligado como um comparador, uma tensão de referência fornecida para entrada não inversora. Não é muito complicado de entender o funcionamento básico aqui do LM350. Todas as características estão aqui no datasheet, como sempre recomendo a leitura deste documento, as curvas de resposta do dispositivo e muito mais. Vamos ver o circuito típico, aqui a aplicação típica é esta topologia aqui, 2 capacitores, um de 100 nano na entrada e um de 1 microfarad na saída, para filtragem e apenas 2 resistores que são responsáveis pela tensão de saída. Vejam o quão simples se torna o circuito utilizando o LM350. Lá no laboratório eu disponho de resistores de 220 ohms, então vamos substituir este aqui de 120 por um de 220, mas não tem problema nenhum. E vamos ter que projetar o circuito
determinando assim o valor máximo de R2, que sugere que seja um potenciômetro, um resistor ajustável, e é justamente este cara aqui que vai determinar o ajuste da nossa fonte variável para a bancada. Vejam aqui nas notas que o valor sugerido para CO é numa faixa de 1 a 100 microfarad, vamos usar uns 47 microfarad, e aqui na entrada ele já menciona que devemos ter uma fonte DC filtrada corretamente, já com o capacitor eletrolítico para diminuir a tensão de ripple e tudo mais, e aí sim aplicar este circuito sugerido aqui. O datasheet ainda nos fala que 1.25 volts é a tensão de referência, aquela tensão de referência para o comparador interno deste cara aqui, que é utilizada na equação que está aqui, que determina a tensão de saída. A equação é bem simples, então é a tensão de referência vezes este termo 1 mais R2 por R1, mais a corrente de ajuste vezes R2. R1 está aqui, R2 está aqui. E aqui diz que a corrente de ajuste é menor que 100 mA e representa um termo de erro que deve ser mantido projetado nos níveis mínimos possíveis. Para o cálculo podemos até desprezá-la, mas vamos considerar uns 100 microamperes, que já está de bom tamanho. Vamos projetar este circuito para ver qual o valor máximo do potenciômetro a ser utilizado para ter uma saída de 25 volts, que é o valor pertinente à entrada que vamos aplicar a partir do transformador utilizado, que já vou comentar sobre isso. A primeira análise a ser feita é qual a tensão mínima da saída. Isso é barbadinha de ver, porque R2 sendo igual a zero, significa que o nosso potenciômetro está no curso mínimo. E aí teremos a tensão mínima na saída. Fazendo R2 igual a zero e jogando na equação, podemos ver de cara aqui que 0 dividido por qualquer coisa é 0, mais 1 é 1, vezes a tensão de referência é ela mesma, então 1.25, mais 0 vezes qualquer coisa é 0, portanto, é a própria tensão de referência. Ou seja, a tensão mínima que teremos na saída do circuito será 1.25 volts. Como já sei que vou aplicar uma tensão máxima aqui na entrada de 25 volts, vamos projetar R2 para o valor que garanta uma saída máxima também de 25 volts. Aqui no Word Equation, vamos digitar a equação pertinente ao cálculo da tensão de saída. Vamos utilizar só os termos para isso por enquanto, então é a tensão de referência vezes o termo 1 mais R2 sobre R1, mais a corrente de ajuste, vezes R2. Está claro que temos que isolar o R2 na equação de cima para projetar o circuito adequadamente. Vamos organizar os termos da direita, então multiplicar a tensão de referência aqui por este parênteses. Tensão de referência vezes 1 é ela mesma, mais tensão de referência vezes aquele termo de R2 por R1, da tensão de referência de R2 dividido por R1, e o resto fica igual desta forma. Todos estes termos aqui mantemos, VO fica igual, e a tensão de referência, este termo aqui, vem para o outro lado com o sinal trocado. Então, VO menos a tensão de referência. Agora podemos fatorar R2 nestes termos aqui, ou como muitos gostam de falar, colocar em evidência. Colocando R2 em evidência, teremos o R2 multiplicando todo este termo aqui. Só nos resta apagar aqui os R2, que ele saiu e está em evidência. E do outro lado fica igual. E agora ficou barbadinha de isolar R2,
Este termo passa para o outro lado dividindo e teremos o R2 isolado. O nosso R2, que é o potenciômetro a ser projetado, é VO menos a tensão de referência dividido por todo esse termo aqui. Qual o valor de R2? Sabemos VO que é 25 volts, tensão de referência 1,25, dividido por tensão de referência 1,25 sobre o R1, que vamos utilizar 220 ohms, mais a corrente de ajuste, que vamos considerar uns 100 microamperes. Resolvendo essa equação barbadinha, temos o R2, o valor máximo do potenciômetro a ser utilizado. 25 menos 1,25, 23,75 dividido por 1,25 sobre 220, mais 100 micro. 4.107 ohms. Podemos utilizar um potenciômetro de 4,7 kΩ ou até mesmo 5K. Circuito projetado, vamos fazer uma simulação breve agora no Isis Proteus. Aqui no Isis Proteus, então, temos a nossa rede, que pode ser 110 ou 220 volts, que vai passar por um transformador. O secundário desse transformador deve ter uns 20, 25 volts. Eu sugiro que comprem um transformador de 12 mais 12 por 3 amperes, que será mais barato. Aí utiliza-se o enrolamento total e ignora-se o center tape. No diagrama esquemático vou mostrar direitinho isso. Uma ponte retificadora com diodos para 3 amperes, não podemos utilizar os clássicos um N4007 neste projeto. Eu sugiro um N5408, que é um diodo de silício para 3 amperes, diodo retificador, e o capacitor para diminuir a tensão de Ripple. Com esta entrada do circuito, teremos nossa tensão DC bonitinha neste ponto aqui. Todo este circuito pode ser representado na vida real por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Este circuito de cima. Temos neste ponto o mesmo VDC. Este circuito de cima é exatamente igual a este. Quem acompanha o canal já sabe o que isso aqui representa. É o equivalente de Thevenin deste cara aqui. Todo circuito a 2 terminais tem um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão independente em série com uma resistência, que é o equivalente de Thevenin. Como estamos no simulador, podemos ainda abstrair este circuito para um circuito mais simples, que é uma simples fonte de tensão para fazer a simulação. Então a nossa fonte terá 25 volts. Isso tudo aqui cai fora para a simulação. Na vida real sabemos que é diferente. Vamos chamar de V1 e aí vamos montar em tempo real o circuito sugerido pelo datasheet. No simulador vou utilizar o LM317 porque ele não tem o LM350. Assim vocês já comprovam também que é a mesma coisa em questões de topologia e de projeto. Neste ponto vem o resistor de 220 ohms, o R1. E vamos colocar um potenciômetro animado aqui de 5K, que pode ser 4K7 ou até um 3K3, se não encontrar valores assim, mas o ideal é entre 4 e 5K, que foi o que projetamos. E por fim, na saída, um eletrolítico. Já vamos colocar os 47 microfarad que vou utilizar na prática. Vejam quão simples é o circuito da nossa fonte ajustável, está montado e pronto para simular.
Colocando aqui uma voltage probe e dando um play. Vejam que estamos em 15 volts. 100% do potenciômetro temos 23,17 volts. Vejam que ele até emula as perdas aqui do circuito real. Indo para o ponto mínimo do ajuste do potenciômetro, vejam que a tensão está variando. Temos os 1,25 volts previstos pelo datasheet, que é a tensão de referência desse cara aqui. Aí está o circuito simulado e funcionando no Isis Proteus. Com tudo isso, projetou-se o circuito completo da nossa fonte ajustável. Vejam quão simples ele é. Obviamente, estou disponibilizando para download na descrição do vídeo. Temos a nossa rede de 110 ou 220 volts, uma chave liga-desliga e um fusível de 3 amperes que entram no transformador. O transformador é de 3 amperes. Eu recomendo, se não conseguir um na sucata com uma saída de 20 a 25 volts AC, comprem um de 12 mais 12 por 3 amperes. E aí vamos ignorar o center tape e teremos 24 volts entre estes dois pontos aqui do circuito. Entramos na nossa ponte retificadora, que eu recomendo utilizar os diodos 1N5408 para 3 amperes, um bom capacitor para a tensão de Ripple de 4.700 no mínimo por 50 volts. Pode utilizar dois de 2.200 em paralelo, que vai funcionar também. Um LED vermelho comum para indicação visual com seu resistor limitador de corrente. E aí entramos no circuito de ajuste propriamente dito, que é o capacitor de 100 nano para uma filtragem fina, e os resistores projetados aqui 220 ohms, e o nosso potenciômetro de 5K ou 4K7. Ainda na saída coloquei 47 microfarad por 50 volts, e um de 100 nano de poliéster por 63 também aconselhável para filtragem fina. Temos em nossa Vout, finalmente, então, a tensão ajustável pelo potenciômetro de 1,25 até 25 volts por 3 amperes, o que caracteriza um excelente instrumento para a utilização em nossos projetos. E ainda como sugestão para ficar um equipamento mais profissional, eu recomendo um voltímetro na saída, que já disponibilizamos um projeto completo de voltímetro digital, como já mencionei no vídeo. Confira o vídeo e faça o seu também. Circuito projetado, simulado e funcionando. Agora o próximo passo já sabemos qual é. Vamos para o laboratório comprovar o funcionamento na prática. Venha comigo! E aqui está a nossa fonte ajustável de bancada montada na protoboard no laboratório. Temos aqui o transformador, que provavelmente é o componente mais caro. Entretanto, esse cara aqui eu obtive de um desmanche. Então, atenção para os mini-systems antigos. Eles apresentam esses transformadores que são excelentes soluções para fontes de bancada. Qualquer modelo que eu já mencionei, como de 12 mais 12, que possamos aproveitar 24 volts no secundário, está ok. E a tensão do primário é a tensão da sua rede local, 110 ou 220 volts. No caso, esse transformador eu aproveitei de um aparelho de som antigo e ele se mostrou uma excelente alternativa para o projeto, visto que não precisamos então investir neste componente. Aqui temos a nossa ponte retificadora, uma ponte BA30E para 3 amperes também, isso é muito importante. Outra aquisição de um desmanche, vejam só que interessante como podemos aproveitar dispositivos interessantes da nossa sucata. Esta ponte retificadora talvez não encontremos mais no mercado, mas você pode substituir ela facilmente por 4 diodos 1N5408, ligados em configuração de ponte retificadora, que são dispositivos para 3 amperes também. O capacitor, estou utilizando um de 6.800 microfarad por 50 volts. Você pode utilizar de 4.700 sem problema nenhum também, que já haverá uma boa redução da tensão e do fator de Ripple. Temos aqui o nosso LED de indicação visual, ligado logo à saída da tensão inicial da nossa fonte, que proporciona uns 25 volts retificados,
e o seu resistor de 10K limitador de corrente. Este capacitor é o de 100 nano para 100 volts, que efetua uma filtragem fina de ruídos de frequência na etapa inicial da fonte, e a parte de regulagem em si está aqui no destaque para vocês. Temos o LM350, que é o principal componente da fonte ajustável, visto que ele atua tanto na regulagem da tensão quanto na proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas. É um componente completo como estudamos. O resistor de 220 ohms e aqui o potenciômetro, que vamos variar a tensão da saída de 5 kΩ, como calculamos na parte teórica. E os dois capacitores de filtragem, estou utilizando um 47 microfarad por 50 volts e um de 100 nano por 63. E aqui a saída, vamos ligar um voltímetro e movimentar então o eixo do potenciômetro, verificando se a tensão vai variar de aproximados 1,25 volts até os 25 volts previstos pela teoria. Deixei aqui do lado este dissipador de calor para salientar a necessidade de instalação deste componente, vamos assim dizer, no LM350. No teste aqui em protoboard, como vamos ligar o circuito no vazio, sem carga nenhuma, não tem problema, pois será um teste breve. Mas você que vai instalar em seu laboratório, na sua caixa específica, eu recomendo colocar o LM350 do lado de fora da caixa, para haver o resfriamento por convecção. Com o dissipador de calor, obrigatoriamente deve colocar um dissipador médio para grande aqui no LM350, pois esse cara aqui vai esquentar quando você começar a utilizar em seus projetos. Então deixei aqui do lado justamente para lembrar vocês desse detalhe. Coloquem o dissipador de calor no LM350. Vamos ligar o circuito e variar o potenciômetro, verificando as tensões no nosso voltímetro. O circuito está ligado e, como podem ver, agora o potenciômetro está em seu ponto mínimo de ajuste. Temos 1,35, 1,38 volts na saída. Obviamente que há um percentual de erro que devemos considerar em relação à análise teórica sempre, isso em qualquer projeto. Movimentando o eixo aqui, vemos que a tensão vai subir gradativamente. Temos agora 3 volts ajustados, podemos utilizar em projetos. Muitos projetos utilizam os 3.3 volts, então podemos regular esta tensão para aproximados 3.3 volts. Vamos subindo aqui o eixo e vejam que vai aumentando. Estamos em 11, vamos baixar um pouco. 5.5 volts. O ajuste é bem sensível, bem sutil, o que é bastante interessante para estarmos trabalhando em projetos práticos. 10.7 volts. Agora estamos em 16.8 volts. Mais um pouco, 21.4. 24.04 volts. E agora aqui no ajuste máximo, vejam que temos uma tensão nominal de 24.0607 volts. Como podem ver, a fonte está bastante versátil. Muitos projetos utilizam 24 volts, outros 12, outros 15, outros 18. É uma excelente alternativa para a sua bancada e de relativo baixo custo, ainda mais se conseguir estes componentes mais caros na sucata. Fica aí a dica para o pessoal então. Aí está a fonte ajustável funcionando aqui no laboratório da WR Kits. Então agora que já sabemos projetar e construir a fonte ajustável de bancada, você pode criar o layout, a placa de circuito impresso, para fazer ela e montar definitivamente uma caixa. Já ensinamos como criar layout de placa de circuito impresso aqui no WR Kits Channel. Foi a última videoaula. Confira o link que está aí em sua tela e execute já este layout. Este circuito é bem simples, então para aprender a desenhar um layout é uma excelente alternativa. Para quem está começando, pega esse circuito e desenvolve o layout para ele. Também eu medi o ripple desta fonte aqui e deu 0,3 volts mais ou menos. O ripple, e a tensão de ripple,
são dados muito importantes para fontes de alimentação. Temos que conhecê-lo. E eu já ensinei, é claro, vocês, já fiz uma análise de Ripple em uma videoaula também. Obviamente estou deixando o link em sua tela para você conferir se ainda não viu. Peço que clique em gostei, dê o seu like, que é muito importante para continuarmos com o nosso projeto. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva. Temos vídeo praticamente todo dia, vários projetos de engenharia, de robótica, de programação, de eletrônica e muito mais para você, é claro. Se inscreva para não perder nada. E é isso aí. Vou ficando por aqui, peço que comentem este vídeo, o que acharam dessa videoaula, deixe seu comentário aqui no YouTube. Se ficou alguma dúvida, save our souls como sempre, que iremos atendê-los assim que possível. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.